estudar o que nós chamamos de propriedades físico-químicas dos compostos orgânicos. Propriedades físico-químicas dos compostos orgânicos. Físico-químicas dos compostos orgânicos. Eu não botei a tela ainda, né, gente? Não. Não botei para apresentar, mas vou botar agora, minha querida. Pronto? Estão vendo a tela? Karine, meu amor, como é que você está? Bem-vindo de volta às aulas. Estão vendo agora, meus queridos? Estão ouvindo e vendo a tela? Sim. Pronto, é isso mesmo. O que seria as propriedades físico-químicas dos compostos orgânicos? O que a gente vai estudar com mais eficiência, né? Quais são os pontos principais que a gente precisa estudar? O primeiro é o ponto de fusão e ebulição. A solubilidade, a acidez e basicidade. A acidez e basicidade. E o poder reativo. Prof, Oi, o senhor falou que ia colocar aula para gravar? tá gravando. Tá. Está gravando, meu amor. Para a gente aprender as propriedades físico-químicas dos compostos orgânicos, meus queridos, nós temos que aprender um pouquinho lá do primeiro ano, que seriam as ligações químicas, junto com a polaridade. Nós vamos fazer uma pequena revisão, tá bom? Certo? Nós vamos ter que estudar então a polaridade das moléculas. Dentro da polaridade das moléculas, vocês lembram que existem as ligações iônicas, não lembram? O que seriam as ligações iônicas? Quem que lembra? As ligações iônicas, elas são feitas com dois grandes grupos. Ela é a ligação de um metal com um não metal. Quem lembra quem são os metais? Os metais é a família 1A, a família 2A e a família 3A. A família 1A, a família 2A e a família 3A. Quem são os não metais? A família 4A, a família 5A, a família 6A, a família 7A. A família 8A é os gases nobres. Elas não contam, tá? Se você pegar a família 1A, quem que seriam os elementos mais importantes da família 1A? Vou botar o hidrogênio, mas o hidrogênio ele não pertence à família 1A, ele está lá. Então vou separar ele aqui com um vermelhinho, tá? Mas quem que é o importante na família? É o lítio, é o sódio e o potássio, certo? Esse na família 1A. Esse aqui na família 1A.
Esse é importante. Depois, quem que seria importante na família 2A? Na família 2A, nós temos o berílio, o cálcio e o magnésio. Berílio, cálcio e o magnésio. Esses são elementos da família 2A, tá? Deixa eu colocar aqui. Os elementos da família 2A. E na família 3A, nós vamos ter o alumínio. O alumínio. Nós teremos o alumínio. Certo? Aqui eu esqueci de botar a família 3A. A família 3A, neste caso aqui, vai ser o boro. O boro. Na família 4A, nós vamos ter o carbono. Na 5A, nós vamos ter o nitrogênio e o fósforo. Na 5A, na 6A, nós vamos ter o oxigênio e o enxofre. Na 7A, nós vamos ter o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. E o iodo. Eu precisava que vocês aprendessem os elementos aqui, sabia? É de extrema importância. Só repetindo, queridos, os da família 1A, o hidrogênio é um elemento à parte, concordam comigo? O hidrogênio é um elemento à parte. Ele é um elemento à parte. Muito bem. O que acontece aqui, gente? Ó, o que acontece? Deixa eu fazer do jeito que eu estava fazendo mesmo. Olha. Ó, os elementos da família 1A, os metais doam elétrons. Se os metais doam elétrons,
eles são chamados de cátions. Concordam comigo? Tá todo mundo me ouvindo aí, né? Os metais doam elétrons e são chamados de cátions. Os não metais fazem o que, gente? Os não metais compartilham elétrons, né? E são chamados de ânions. Concordam comigo? Os metais doam elétrons são chamados de cátion. Os não metais recebem ou compartilham esses elétrons, né? Compartilha ou recebe, né? Ganha os elétrons e são chamados de ânions. Uma coisa que eu preciso que vocês saibam, gente, ó, os metais são chamados de eletropositivos. Já os não metais são chamados de eletronegativos. Os metais são eletropositivos, os não metais são eletronegativos, tá certo? Uma das coisas que a gente tem que aprender agora é a eletronegatividade. O que seria a eletronegatividade? É a capacidade, né? É a capacidade de atrair o elétron do outro. É a capacidade de atrair o elétron do outro elemento. E isso aqui é uma unidade muito importante. A eletronegatividade é uma situação muito importante. Vamos ver qual é o elemento mais eletronegativo. É o flúor. Depois do flúor é quem? É o oxigênio. Depois do oxigênio é quem? É o cloro, que é igual ao nitrogênio, que é maior do que quem? Do que o bromo, que é maior que o iodo. Que é maior que o iodo. Depois, que é maior que o carbono, enxofre, hidrogênio, boro. Esses são os elementos, né, com tendência de eletronegatividade. Então, uma das coisas que eu preciso que vocês lembrem, que é o elemento mais eletronegativo? Flúor, depois o oxigênio, depois o cloro, nitrogênio, bromo, iodo, carbono, enxofre, hidrogênio e boro. Esses são os elementos mais eletronegativos. E para que eles funcionam? Eles funcionam para nos dizer como vai funcionar as ligações. Exemplo, se você pegar o sódio, vamos lá para o pente. Não, mais rápido aqui. Pronto. Esse aqui é o sódio. Veja. O cloro é o lado negativo. Ele está recebendo o elétron. O sódio é o lado positivo. Ele está doando o elétron. O sódio doa um elétron
porque ele está na família 1A, então o sódio tem um elétron para doar. Quando ele tem um elétron para doar, a gente diz que a seta da eletronegatividade foi direcionada ao mais eletronegativo. Quem é o mais eletronegativo, senhores? É o cloro. Quando a gente diz isso, a gente diz que o vetor campo elétrico, foi direcionado ao cloro, porque ele é o mais eletronegativo. O campo elétrico foi direcionado ao cloro, porque ele é mais eletronegativo. Tá certo? Beleza? Neste caso aqui, ó, isso é apenas uma representação. Por que, professor, que isso é uma representação? Vamos lá, ó. Os compostos iônicos são cristalinos. Né? Os compostos iônicos são cristalinos, eles não formam moléculas, eles formam cristais. Eles formam cristais. E esses cristais, eles são estabilizadores, eles estabilizam as moléculas. Vamos dar uma olhada? Ó. Isso é um cristal do cloreto de sódio. Esse aqui é um cristal do cloreto de sódio. Ó. Olha como é que é ele. Ó. Quando a molécula iônica se forma, isso aqui apenas representa a quantidade de ligações entre um e o outro. Mas, na verdade, as moléculas são iônicas e formam cristais. Tá? Isso aqui é um cristal. Ele não é uma molécula única e exclusiva. Os compostos iônicos são cristais. Por eles serem cristais, nestas condições de arranjo molecular, eles são sólidos, são duros, são cristalinos, né? São quebradiços também, mas é uma característica dos compostos iônicos. Então, o vetor campo elétrico aqui é direcionado ao flúor, tá certo? Porque ele é o elemento mais eletronegativo. Agora, olha, vamos ver aqui, ó. Então, viu o do cloreto de cálcio? Olha o do cloreto de cálcio. Cadê tu, cloreto de cálcio? Cloreto de cálcio, achei. Ó, se você olhar o cloreto de cálcio, ele tem 2 cloros e 1 cálcio. 2 cloros e 1 cálcio. Como que funciona o vetor campo elétrico? O vetor campo elétrico é direcionado do cálcio para o cloro. Do cálcio para o cloro. Neste caso, o cloro é polar. Ele tem a polaridade direcionada para o cloro. O cálcio é eletropositivo, o cloro é eletronegativo. E eles formam também um cristal. Olha aqui. Cadê o do cloreto de... Procurando aqui o do cloreto de cálcio. Cristal. Aqui, ó. Olha como é que seria.
Pronto. Agora só uma coisinha, gente. Por que que são 2 cloros e um cálcio? O cálcio, o cálcio é da família 2A, portanto, ele tem quantos elétrons? Ele tem 2 elétrons. Quantos elétrons ele doa? 2. E o cloro? O cloro é da família 7A. Quantos elétrons ele tem? Ele tem 7. Conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E esse aqui tem 2, então ele tem que doar 1, ó. Ele doa 1. Para ficar 8, que é a regra do octeto, que traz a estabilidade ao elemento. Mas o cloro preencheu com 8. Já o cálcio ainda tem 1 e não pode. O que tem que fazer? Tem que doar mais 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você faz o que, ó? Doa mais 1, certo? Então vamos voltar. Veja, por que ficou cloreto de cálcio com 2 cloros? Porque cada cálcio tinha um elemento, um elétron para doar. O cloro tinha 7. O cloro precisava de 1 e o cálcio precisava doar 2. Ficou cloreto de cálcio. Tem algum problema aqui, gente? Estão conseguindo me acompanhar, não? Hein, queridos? Podem usar o áudio, senhores, para me dizer se estão me acompanhando. Pode continuar? Pode. Pode, professor. Então, ó. Aqui você tem uma molécula iônica. Lembrando, são cristais, veja, a organização molecular ó, é um cristal, é um octaedro de elemento de centro, né? Você tem um elemento central que difunde as outras estruturas. É um elemento duro, é um sal bem duro, cloreto de cálcio. Né? Então, aqui você tem as moléculas iônicas. Já o que nós chamamos de moléculas que têm estrutura, né? Que são sistemas moleculares, que são as ligações covalentes. As ligações covalentes. O que seriam as ligações covalentes, professor? As ligações covalentes, elas ocorrem entre os não metais. Elas ocorrem entre os não metais. Quem são os não metais? Vamos lá, só dar uma olhadinha. Quem são os não metais? Os não metais é o boro, o cloro, nitrogênio e fósforo. Né? Lembrando só uma coisa aqui, senhores. Ó, o boro ele vai compartilhar 3. O carbono, que dá na 4A, vai compartilhar 4. O nitrogênio vai compartilhar 3. Por quê? Ele tem 5. Para chegar a 8, compartilha 3. O da 6A tem 6. Para chegar a 8, compartilha 2. E o da 7A tem 7. Para chegar a 8, compartilha 1 elétron. Então, ele vai compartilhar 1 elétron. Tá? Não esqueçam disso. Nestas condições, as ligações que ocorrem entre os não metais, a gente tem o hidrogênio também. Se você pegar o hidrogênio, ele tende a se ligar, né? Ele liga com o próprio hidrogênio. Vamos lá, ó. Ó, hidrogênio. O hidrogênio ele vai ter um elétron. Um elétron. Quando ele tem um elétron, ele se liga em outro hidrogênio que também tem um elétron, formando a primeira exceção à regra do octeto, que é o que nós chamamos da formação, ó. Vai formar isso aqui, ó.
Isso aqui nós chamamos de orbital. Orbital molecular. Orbital molecular. O que é o orbital molecular? É a união entre dois orbitais atômicos, né? É a união entre dois orbitais atômicos. A junção de dois orbitais atômicos, né? É a união de dois orbitais atômicos. O que é um orbital atômico? Né? É quando você tem só o hidrogênio. Quando você tem só um. E quando une os dois, a gente formou o que nós chamamos de orbital molecular pelo compartilhamento de elétrons. Aqui foge a regra do octeto, porque ele só tem 2 elétrons na última camada, neste caso. Mas eles são estabilizados, ou com 2 ou com 8, que é o caso que a gente vai analisar também. Agora, se você pegar, por exemplo, o oxigênio. Quantos elétrons tem o oxigênio, professor? 6. Tem 6. O oxigênio tem 6. E o outro oxigênio vai ter quantos? 6 também. O que acontece aqui agora? O que acontece? Vai haver uma união, a formação dos orbitais molecular. Houve a união dos orbitais e a gente teve então a formação do orbital molecular, a ligação do O com o O, né, do oxigênio com o oxigênio. Se a gente pegar, por exemplo, o metano, o carbono são 4. Quantos elétrons ele tem ao redor? Quantos elétrons, senhores? 4. Concordam comigo? 4. Imagine que ele vai ligar com o hidrogênio. Ligar com o hidrogênio. Cada hidrogênio vai ter 1. E eles vão formar os orbitais molecular. Então, isso aqui é uma ligação covalente, né? A gente lembra que cada orbital molecular é representado por um tracinho. Se você quiser representar a molécula aqui, ó, a representação da molécula é H do O, dupla O. E aqui no metano, H, C, H, H. Você tem a representação molecular, a fórmula molecular e da fórmula estrutural. Então, aqui são as ligações, né, covalentes. Essa era só uma revisão para a gente poder lembrar o que a gente estava falando, tá certo? As ligações covalentes têm baixo ponto de fusão, baixo ponto de ebulição, são ligações mais fracas do que as iônicas, né? E a solubilidade em água, a acidez e a basicidade, nós vamos analisar isso juntos a partir de agora, tá bom? Outra coisa que a gente tem que estudar dentro da polaridade é a geometria molecular. Geometria molecular.
Por que que eu preciso aprender a geometria molecular? Porque se eu não sei a geometria da molécula, eu não consigo analisar o contexto inteiro. Eu não vou conseguir ver, ter uma visão real do que está acontecendo. Quando a gente analisa a geometria molecular, queridos, nós vamos ter moléculas com dois elementos. Moléculas com dois elementos. As moléculas com dois elementos, elas tendem, ó, dá uma analisada com essa aqui. As moléculas com dois elementos, ó. Se você olhar a eletronegatividade, quem é mais eletronegativo? Nenhum. O vetor campo elétrico aqui, ó, o vetor campo elétrico está sendo equilibrado, porque as forças são iguais. Gente, se as forças são iguais, qual é a carga aqui em cima? Qual é a carga? Qual é a carga? A carga é zero. Se a carga é zero, essa molécula é considerada uma molécula apolar. Por que ela é uma molécula apolar? Porque ela não tem carga. Ela não tem carga. E uma outra coisa que a gente vai aprender é que essa molécula ela tem geometria linear, porque toda molécula com dois elementos tem geometria linear, tá certo? Agora, olhem esta situação. Olhem esta. Cloro. Quem é mais eletronegativo? O cloro. Cloro é mais eletronegativo. Como é que a gente sabe a eletronegatividade? Ele é o terceiro maior mais eletronegativo. É só você saber onde é que estão os elétrons. Os elétrons estão lá no cloro. Então o vetor campo elétrico está direcionado para quem? Para o cloro. Qual seria a carga aqui? A carga, ela é maior que zero. Se a carga é maior que zero, senhores, a carga é maior que zero, então essa molécula é uma molécula polar. E a geometria dela? É uma geometria linear, porque toda molécula com dois carbonos, a geometria é linear, tá certo? Toda molécula com dois carbonos, a geometria é linear. Professor, são dois elementos ou dois carbonos em si? Não, dois elementos. Dois elementos. O hidrogênio e o cloro é dois elementos. O oxigênio, dois elementos, certo? Entendi. Toda vez que for dois elementos, a geometria é o quê? Qual tipo de geometria quando é dois Linear. elementos? Linear. E a polaridade vai depender do quê? Da carga. Se os elementos forem iguais, a carga é zero, porque os vetores se neutralizam, e a molécula é o quê? Apolar. Se os elementos são diferentes, vai haver direcionamento de carga para um local, e a molécula vai ser o quê? Polar. E a geometria continua sendo linear. Então, essas são as moléculas com dois elementos. Agora, moléculas com três elementos. Moléculas com três elementos. Imaginem, senhores, o carbono. O carbono, vou botar maior um pouquinho. Quantas
Ligação ele tem 4. Concordam comigo? Oh, gente, perdão, né? Não é o carbono, não. É o nitrogênio. Não, o carbono mesmo. Ele tem 4. 1, 2, 3, 4. E o O, professor? E o O tem quantas? 2. O O tem 6. Querido, se eu for compartilhar aqui, como é que fica o compartilhamento? Não é 2. Só que o carbono está faltando 2 elétrons. Podem faltar? Não, professor, não pode. Você bota o quê? Bota outro O. Bota outro O. Mas o outro O tem quantos elétrons? 6. E ele vai compartilhar quanto? 2. Quantos elétrons sobra livres? 4 elétrons livres, ou 2 par de elétrons livres sobra aqui. 2 par de elétrons livres sobra aqui. Se eu perguntasse quantos par de elétrons livres sobra na molécula, você teria que me dizer 4 par. Quantos elétrons livres? 8. Ó, então você tem aqui ó, uma ligação. 2. Como seria essa molécula, queridos? Seria o C, dupla O, dupla O. C, dupla O, dupla O. Se você analisar essa molécula, o vetor campo elétrico está indo de onde para onde? Ó? Quem é mais eletronegativo? O oxigênio. Então vai do carbono para o oxigênio. O que a física diz? Que quando os vetores são iguais, a carga é quanto, gente? Se os vetores campo elétrico é igual, a carga é quanto? A carga é igual a zero. Se a carga é igual a zero, essa molécula é polar ou apolar? Apolar. Apolar. E qual é a geometria dela? Como ela está reto, ela tem uma geometria linear. A geometria é linear. Agora, olhem a molécula de água. A molécula de água, ela tem o O. E o O tem quantos elétrons? 6. 6 elétrons. Concordam comigo? E o hidrogênio, professor? E o hidrogênio, 1. Aí nós formamos o orbital molecular. E aí vem a nossa primeira teoria, que é a teoria da repulsão dos pares de elétrons. Ó, teoria da repulsão dos pares de elétrons. O que seria a teoria da repulsão dos pares de elétrons? Ele diz o seguinte, ó, quando o elemento central tem elétrons livres, ele causa repulsão dos elétrons circundantes. Ou seja, ele causa uma modificação
na estrutura da molécula. Causa uma modificação na estrutura da molécula. Quando tem elétrons livres. Agora analisa aqui comigo, ó. Analisa aqui comigo. O carbono não tinha 4 elétrons? E os 4 estão ligantes. Então ele não tem elétrons livres. Ele não tem elétrons livres. Já na molécula de água, ele tem elétrons livres. A disposição deles, na verdade, é assim, ó. Ó. 1, 2, 3, 4. E o que vai acontecer com os elétrons livres, professor? Vai repulsar o elétron circundante, que é o hidrogênio. Vai causar uma repulsão dos pares de elétrons. Aí, ao invés desta molécula ficar de forma linear, ela vai ganhar outra configuração. A outra configuração vai ser essa aqui, ó. Certo? Esta configuração aqui, senhores, ela vai ter um ângulo. Porque se tu olhasse o ângulo aqui, qual é o ângulo aqui, gente? Se é linear, qual é o ângulo? Qual é o ângulo da linear? O ângulo é igual a quanto? 180 graus, porque é linear. Toda molécula linear tem ângulo de 180 graus. Agora aqui não, ó. O ângulo formado aqui, senhores, ó, esse ângulo formado aqui, ó, ele vai ter 104 graus. Ele vai ter 104 graus, ó, na molécula de água. E essa molécula de água, ela tem a geometria que a gente chama ela de geometria angular. E a geometria angular produz uma molécula extremamente polar. Não é só polar. O que a água é, gente? Repete aí para mim. Extremamente polar. Exatamente. A água é extremamente polar. Tá? O ângulo formado é 104 graus e a geometria vai ser o quê? Angular. Concordam comigo? Certo? Agora moléculas com 4 elementos. Moléculas com 4 elementos. O que seriam as moléculas com 4 elementos? Ó, moléculas com 4 elementos, a gente tem vários para a gente analisar. Temos o carbono, por exemplo. Quantas ligações o carbono faz, senhores? 4. 1, 2, 3, 4. Ele se liga aqui, por exemplo, ó, ao hidrogênio. Hidrogênio. Errei de novo. Que isso, eu estou ficando velho. Moléculas com 4 elementos é o nitrogênio. É o nitrogênio. Olha o nitrogênio. Ah. E nós vamos ter o boro. O boro. Boro é da família 3A. Tem 3 elétrons na última camada. Nitrogênio é da família 5A. Tem 5 elétrons na última camada. Tanto um quanto o outro faz 3 ligações. Tanto um quanto o outro faz 3 ligações.
Certo? Ó, isso aqui tá tranquilo? Todo mundo sabe que já que tem que fazer as ligaçõezinhas, os orbitais moleculares. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Hidreto de nitrogênio, hidreto de boro. Isso aqui é amônia, tá? Isso aqui se chama amônia. Em qual dos dois tem elétrons livres no elemento central? Na amônia ou no hidreto de boro? Na amônia. A amônia. O que elétrons livres causa? Repulsão dos pares de... Elétrons circundantes. Então, ó, ele vai empurrar esses elétrons aqui. Se você olhar lá na água, se você olhar na água, aquela hora, olhando aqui na água, ó, não era 4 elétrons livres? Tá vendo aqui a água? 4 elétrons livres. A repulsão foi tão grande que levou os pares de elétrons a 104 graus. Agora olhem aqui, ó. O hidreto de boro é um... Qual que seria o ângulo aqui formado no hidreto de boro? O hidreto de boro é um ângulo formado, não é porque a geometria aqui não está corretinha. O hidreto de boro, ele teria que dividir uma circunferência em 3, que seria 360 graus dividido por 3, que dá quantos graus? 120, concorda comigo? Como ele não tem elétrons circundantes livres, ele não vai ter repulsão dos pares de elétrons e a distribuição dos átomos está dentro de um ciclo. Um ciclo dividido por 3 seria 120 graus. Qual seria a geometria aqui, ó? Qual seria a geometria? Como é que a gente chama a geometria para o ângulo de 120 graus? É a geometria plana ou trigonal plana, tá? Trigonal plana ou triangular. Pode aparecer esses dois nomes, 3 nomes, tá? É um plano. Já aqui do nitrogênio, olha, vai haver uma repulsão e vai ter uma nova configuração. Me perdoe, eu vou refazer bem aqui, porque não ficou bom não. Vocês não estão vendo a molécula por inteiro. Deixa eu fazer de novo. Boro. Os elétrons vão estar assim, ó. Altamente distribuídos em 360 graus. E aqui, tchan. Pronto, agora ficou correto. Qual o ângulo formado aqui, senhores? Qual o ângulo, gente? Plano. 120, 120. 120 graus. Agora vamos fazer essa corretamente. Como é que vai ficar o N?
Ó, formas os orbitais moleculares. Vai haver repulsão, eu escrevi de novo igual. Não pode errar não, negão. É aqui, ó. Ó, lembra que esse elétron repulsou para cá e esse elétron repulsou para cá. O ângulo era 120 entre eles, mas agora o ângulo vai ser de 107 graus. E a geometria aqui, gente, ó, a geometria é chamada de piramidal. Geometria piramidal, tá certo? Agora vamos analisar a polaridade. Vamos analisar a polaridade. Este aqui, ó, tem elétrons livres no elemento central. Toda vez que tem elétrons livres no elemento central e há uma disponibilidade que os vetores campo elétrico, ó, o vetor campo elétrico está direcionado para o N. Todos os vetores para o N. Eles não estão se anulando, eles estão se somando no N. Neste caso, nós estamos falando de uma molécula polar. E aqui? Todos os vetores estão se direcionando para onde? Ó, os vetores estão se neutralizando as forças. As forças foram divididas e a carga aqui, ó, a carga é igual a zero. Portanto, é uma molécula apolar. A carga aqui se somou. A carga aqui, portanto, é maior que zero. Se a carga é maior que zero, é uma molécula polar. Se a carga é menor que zero, é uma molécula... Se é zero, né? É uma molécula apolar. Moléculas com 5 elementos. O que seria uma molécula com 5 elementos? Ó, carbono, carbono ele tem 4. Carbono ele tem 4, tá certo?
O hidrogênio tem 1, concorda comigo? E o iodo? Quantos tem o iodo, gente? Família 7A, o iodo vai ter 7. E os hidrogênios têm quantos? 1. Pronto. Agora prestem atenção, ó. Pronto. Qual é o ângulo formado aqui, professor? Qual o ângulo formado quando se tem 4 elementos ao redor do carbono? Gente, o ângulo formado, o ângulo é de 109 graus. 109 graus, 28 segundos. 109 graus, ponto 28 segundos. Esse é o ângulo formado numa estrutura quando o carbono tem ligações simples. O ângulo formado é de 109 graus, ponto 28 segundos. Certo? Esse é o ângulo. Agora, isso aqui é uma dupla ligação. Se eu tenho uma dupla, qual é o ângulo formado? É de 120 graus. E isso aqui é o que, senhores? É uma tripla ligação. Se eu tenho uma tripla ligação, o ângulo formado vai ser de quantos graus? 180 graus. Ligações simples, qual é o ângulo formado? 109 graus, ponto 28 segundos. Qual é a geometria aqui? A geometria. A geometria, nós chamamos ela de tetraédrica. A geometria é chamada de geometria tetraédrica. Já das duplas ligações, se o ângulo é 120 graus, a geometria é chamada de quê? De plana, né? Geometria plana ou trigonal plana. E a tripla ligação, a geometria é chamada de geometria linear, tá certo? Agora vamos analisar os vetores. Os vetores. Para onde estão indo os vetores nesta molécula? Todos os vetores estão direcionados ao carbono. Só que essa molécula aqui, ó, é neutralizada por esta. E esta é neutralizada por esta. Nestas condições, a carga aqui é quanto? A carga é igual a zero. Se a carga é igual a zero, essa molécula é apolar. Agora, olha aqui, senhores, ó. Para onde está indo a carga aqui? Para o iodo.
A carga foi para o iodo. A carga tem de ir para o iodo. Se a carga foi para o iodo, queridos, a carga aqui é zero? Não. A carga é maior que zero. Se a carga é maior que zero, essa molécula é o quê? Essa molécula vai ser polar. Onde está o polo dela? No iodo. O iodo tem elétrons livres, o iodo é polar. Agora, se tu olhar essa molécula aqui, ó, a carga é zero. Por que a carga é zero? Porque não tem nenhum local onde tem mais elétrons do que no outro. Se a carga é zero, esta molécula é apolar. Esta molécula será apolar. E a carga aqui é igual a zero. Aí, ó, regra. Isso aqui é para a gente lembrar. Regra. Os hidrocarbonetos são apolares. Os hidrocarbonetos são apolares. Pode esquecer disso? Todo mundo está me ouvindo? Ligue o áudio aí para confirmar para mim se estão ouvindo. Os hidrocarbonetos são o quê? Apolares. O que os hidrocarbonetos são? Apolares. Apolares. Isso, exatamente. Apolares. Exatamente. Beleza? Então, este foi a estrutura que a gente tem para os principais compostos. Quando a gente aprende isso, o que a gente tem que aprender agora? A gente tem que observar o que nós chamamos de forças intermoleculares. O que seriam as forças intermoleculares? São as forças de coesão que unem as moléculas. São as forças de coesão que unem a molécula. É o que une uma molécula na outra molécula. O que vai definir o tamanho da força é a polaridade, a geometria e a eletronegatividade. Só para a gente poder lembrar aqui, queridos, qual é o elemento mais eletronegativo? Só para a gente lembrar, liguem o áudio e me diga, por favor, qual é o elemento mais eletronegativo? Flúor. Flúor. É o flúor. Depois. Oxigênio. Depois. O cloro. Que é igual a quem? Nitro. Que é maior do que o? Bromo. Que é maior do que o? Iodo. Enxofre. Opa, tem tabelas que botam carbono primeiro, outras que botam enxofre. Isso aí é complicado. Certo? Tem o fósforo, né? Pronto. Esses são os elementos, né, que tendem a ser mais eletronegativos. Eu vou até botar eles mais vermelhos aqui, ó. Eles tendem a fazer isso, ó. Bem mais eletronegativo. Aí eles vão perdendo a cor. A eletronegatividade vai diminuindo. Até chegar no mais fraquinho, tá? São as tendências aqui. Quando a gente analisa as forças intermoleculares, a primeira que a gente estuda são as forças de Van der Waals, né? Ou forças de London, né? O que diz as forças de Van der Waals?
O que ela diz? São forças fracas, ocorre entre as moléculas apolares apenas em pequenos momentos, que são chamados de momento dipolar. Essas forças são muito fracas. Elas vão ocorrer entre as moléculas apolares. Os compostos, são insolúveis em água, tendem a baixos pontos de fusão e ebulição. Eles tendem a ter esses pontos de fusão e ebulição mais baixos. E eles vão ocorrer entre as moléculas apolares. Uma outra coisa que você tem que lembrar é que quanto maior a cadeia, menor a força intermolecular. Olha o que eu estou dizendo. Quanto maior a cadeia, menor a força intermolecular. Certo? Então, menor vai ser a solubilidade em água. E maior vai ser o ponto de fusão e ebulição devido à estrutura. Não está mais ligado à polaridade, e sim ao tamanho da molécula e ao movimento da molécula. A molécula vai diminuir os movimentos porque ela é maior, portanto, ela perde mobilidade. Ela perdendo mobilidade, ela tende a ser líquido e ela tende a ser sólido. Mas não pode esquecer, eu queria reforçar com vocês. Forças de Van der Waals são o quê? São o quê, gente? Forças fracas. E elas acontecem entre as moléculas, que é importante isso aqui, ó. Elas vão acontecer entre as moléculas apolares. Uma coisa que vocês não podem esquecer, eles são o quê? São insolúveis em água. E quanto maior a cadeia, menor a força intermolecular. Não pode esquecer disso. Quanto maior a cadeia, menor a força intermolecular. Menor vai ser a solubilidade em água e maior vai ser o ponto de fusão e ebulição devido à estrutura, o tamanho da molécula. Dificulta o movimento da molécula e quanto mais a molécula se movimenta, mais ela tende a ser gás. Quanto menos ela se movimenta, mais ela tende a ser sólido, tá? E elas vai sempre acontecer entre as moléculas apolares. Aí nós temos a força de dipolo. Ocorre entre as moléculas polares, Ela tem um momento dipolar forte devido à carga negativa e positiva da molécula. Lembrando, ó, se você olhar, por exemplo, o H ele está ligado no Cl. O H ele é positivo, ele tem carga positiva. Já o Cl vai ter carga negativa. Se o H tem carga positiva e o Cl tem carga negativa, quando ocorrer a interação do dipolo, vai acontecer assim, ó. Ó,
a interação molecular, ela vai acontecer exatamente aqui, ó, entre a carga negativa do cloro e a carga positiva do hidrogênio. Essa interação de cargas aqui vai dar ligação de polo. Lembrando que não pode esquecer que ela ocorre entre as moléculas polares. Outra coisa, tendem a ser solúvel em água mais que as moléculas de Van der Waals. Que são forças fracas. O dipolo tende a ser mais polar. Também os pontos de fusão e ebulição são maiores. Gente, eu chamo ponto de ebulição e fusão, mas não é nem chamado mais ponto de fusão e ebulição, gente. Hoje é chamado de temperaturas de ebulição e temperaturas de fusão, tá? A gente chama de ponto por causa da cultura, mas naturalmente tem que ser chamado de temperaturas de fusão e temperaturas de ebulição. E a terceira, senhores, seriam as forças que a gente chama de ligação de hidrogênio. O que seria as forças de ligação de hidrogênio? Elas ocorrem entre as moléculas que tem o H ligado no O ou o H ligado no N. Se você tiver um H ligado no O ou um H ligado no N, a ligação que vai acontecer entre as moléculas é a ligação de hidrogênio. Olha, é uma ligação forte, é mais forte que as de dipolo, né? Como exemplo, temos a água, né, que faz ligação de hidrogênio e é forte. Olha, só para vocês terem noção, quem que faz ligação de hidrogênio? Ácidos carboxílicos, que fazem ligação de hidrogênio muito mais forte do que os fenóis, do que fenol, que faz ligação de hidrogênio muito mais forte do que álcool, tá? Essa é uma sequência muito boa para quem faz ligação de hidrogênio. E as aminas primárias têm uma ligação de hidrogênio muito mais forte do que as aminas secundárias. As aminas primárias, a ligação de hidrogênio é muito mais forte do que as aminas primárias. A gente não pode comparar a amina primária com ácidos carboxílicos, fenol e álcool. Outra coisa que a gente não pode esquecer: quanto maior a cadeia, menor a polaridade, menor a força intermolecular. Quanto maior a cadeia, menor a polaridade, menor a força intermolecular, porque as cargas são distribuídas na molécula, tá? Se a distribuição das cargas é maior, a força é menor. Exemplo, um álcool primário tem forças
maior que um álcool secundário. O álcool primário é assim, ó. Propanol. Propanol tem ponto de fusão, ponto de ebulição muito maior do que olha, este aqui é o propanol. O propanol tem forças maior que o 2-propanol. Por quê? No 2-propanol, as cargas estão distribuídas. As cargas estão distribuídas. Como a hidroxila veio para o meio da molécula, a carga vetorial vai ser distribuída igualmente para os dois carbonos. Já aqui no primeiro carbono, a carga demora para chegar no terceiro carbono. Então, quanto mais distribuída for as cargas, menor a polaridade. Por isso que o propanol tem ponto de fusão, ponto de ebulição e solubilidade muito maior do que o isopropanol, que é o propanol 2. Tá certo? Beleza? E por último, as forças íons-íons. Forças íon ligada num íon. O que seria uma força íon-íon, gente? Ocorre entre as moléculas iônicas. Ocorre entre as moléculas iônicas. Elas são muito mais fortes, né? São moléculas, né? São sólidos, né? É uma força muito forte, é uma força muito forte, e a solubilidade deve ser analisada em cada caso, tá certo? Os sólidos da família 1A são solúveis, da família 2A parcialmente solúvel, né? E o restante insolúvel, junto com o magnésio. Da família 2A. Esses são insolúveis, né? Mas são forças muito fortes e ocorrem entre as moléculas iônicas. Queridos, essa foi nossa aula de forças intermoleculares. Não se preocupem, a gente vai fazer repetições, a gente vai estudar muito isso nesse mês. Precisamos aprender isso. Cai demais, todo ano cai 3 questões no Enem de forças intermoleculares. E eu preciso que vocês dominem esse conteúdo, tá certo? Eu preciso que vocês leiam de novo, estudem, né? No livro de vocês não tem. Eu vou passar o material no Classroom, vou botar a aula no YouTube para vocês terem acesso, para que vocês possam novamente dar uma revisada. Vai em outros canais do Envia o YouTube. documento também para a gente imprimir. Tá, já vou mandar para vocês. Isso aqui eu mando agora, tá bom? Tá. Beleza? Obrigado pela atenção. Vou colocar uma videoaula, um exercício lá, e na próxima semana eu vou treinar esse exercício com vocês, tá certo? Eu só vou avançar quando eu perceber que vocês realmente pegaram um pouco desses princípios que a gente estudou hoje, tá bom? Perfeito? Cheiro. Bom dia a todos.